Olá a todos, sou Ana Coelho, museóloga. Estou aqui a convite do Museu Carlos Costa Pinto, em parceria com o IPAC e o Minimuzine Condendê. Essa palestra, O Futuro dos Museus Pós-Covid-19, ela surge a partir da participação em 2 eventos que foram promovidos já com o intuito de começar os primeiros debates em relação ao que os museus podem fazer já agora e quais são as perspectivas de futuro para essas instituições. Então, um debate ocorreu recentemente na Universidade Positivo e foi pensado esse formato em formato de bate-papo, que foi muito positivo porque já surgiram algumas questões como os museus podem se aproximar, atuar junto com suas comunidades, que memória, como essa memória do processo da pandemia vai ser trabalhada, vai ser discutida, quem são os atores que vão ser privilegiados, que discursos vão estar ocorrendo em relação a todo esse processo. Por outro lado, também nesse encontro nacional, foi debatido também a questão dos profissionais de museus, A gente sabe que tem algumas instituições fora que já estão se reestruturando, como por exemplo o MoMA, com ações que estão tendo impacto direto nos setores educativos. E também é importante pensar sobre a perspectiva de atuação não só dos museus de arte, porque eu senti que no debate em solo nacional, foram levantadas as seguintes questões. O que de mais radical vai acontecer nesse processo? Então, uma das coisas que foram pontuadas pelo Guilherme, dos debatedores, foi a questão que vamos ter uma mudança radical, um choque de consumo, na forma dessa relação, Porém, foi levantado uma coisa que eu concordo, não só novos museus a partir do processo de utilização das redes sociais, de visitas virtuais, de lives, de palestras como essa online que estão acontecendo. Na verdade, a pandemia, ela torna mais evidente um movimento que já estava ocorrendo nos museus, Então, isso é preciso deixar claro. Porém, a gente pode perder de vista que há instituições, não é uma coisa linear. Então, é importante perceber que essa questão do uso da internet, do uso das redes sociais, dos sites, das visitas virtuais, ela não é uma questão da pandemia. A pandemia, ela vem evidenciar. Isso foi uma das coisas que foi colocado lá também. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando um dos debatedores colocou que precisávamos repensar o conceito, o significado dos museus no cotidiano, nesse novo cotidiano, E aí ele colocou muito interessante, ele remete, ao conceito, a origem da palavra museu, o museum, o templo das musas, e ele fala, que o museu é um lugar de conexão, o museu é um lugar de inspiração e também ele é um lugar de transcender, Então eu achei muito importante esse olhar, porque ele consegue entender a alma do museu, nesse sentido que realmente o museu é um lugar de transcender, é um lugar de inspiração, é um lugar de troca, de reflexão. Ainda que muitas vezes a pessoa, no primeiro momento, não se identifica com aquela tipologia de acervo que está ali exposto, aquela memória que está sendo preservada, inclusive até questione a forma daquela memória estar sendo trabalhada. Mas é um lugar que nos leva a várias reflexões, sobretudo no nosso cotidiano, Esse movimento de trabalhar o patrimônio enquanto desenvolvimento, isso já começa muito lá atrás com a questão dos museus, os museus de territórios, enfim, há uma série de questões que os museus já abordavam, independente dessa questão da pandemia, e que foi pontuado lá. E é bom pensar nisso, porque tem alguns momentos que o debate nacional, ele vai de encontro, ele consegue fazer, a gente consegue depois fazer uma relação com o que ocorreu no debate do ICO, Então, assim, é uma questão também que a gente vem trabalhando muito, essa questão dos conteúdos que estão sendo produzidos nos nossos museus. E como eu torno a falar, eu senti que a fala era um pouco direcionada aos museus de artes nesse debate. Foi impressão minha, talvez não tenha sido, Eu senti falta também
pelo menos não identifiquei dentro dos debatedores uma pessoa de museus, no caso especificamente um museólogo, talvez, para estar lá. Como também foi um dos primeiros debates, eu acredito que eles vão ter outros momentos que vão poder enriquecer ainda mais. Um debate foi muito bom mesmo. Um outro ponto importante que foi debatido no encontro em solo nacional foi como vamos trabalhar esta memória da pandemia, né? Quais são os atores que serão privilegiados no palco de inscrição dessa memória, assim mesmo que foi colocado, né? Então, teremos uma mudança estrutural, sobretudo nos setores educativos, e foi pontuada a questão da desestruturação do educativo do MUMA, né? Então, desse primeiro olhar, né, no plano nacional do curso, né, desse curso de pós-graduação, eu já fui com alguns questionamentos por encontro do ICOM, que foi uma promoção ICOM e OSD, que é uma organização de desenvolvimento econômico. No debate do ICOM, nós tivemos online cerca de 1.400 pessoas. Eu vi essa informação já tentando acompanhar quando ficaria disponível, né, que foi gravado, para até já divulgar para vocês aqui, que já estaria disponível, mas até o momento, quando eu comecei a fazer a palestra, eles ainda não tinham colocado online. Então, é importante vocês que estão interessados nesse tema ficarem atentos, porque nós também vamos divulgar para vocês quando estará disponível. Bom, falando um pouco sobre o webinar, que foi um evento promovido pelo ICOM e a OSD, que é uma organização de desenvolvimento econômico, podemos pontuar as seguintes questões. Eu procurei até uma tradução, uma versão minha, né, sobre alguns slides que eles também passaram, nessa tentativa de compartilhar com o maior número de pessoas essa informação também. Então eles colocam impacto, inovações e planejamento pós-crise. Então assim, como é que os museus poderão atuar nas comunidades afetadas? Os impactos a curto, médio e longo prazo. Teremos que trabalhar essas questões, né? A curto, médio e longo prazo, e algumas ações serão em curto e médio e longo prazo. Eles pontuaram bastante isso. Quais são as inovações e oportunidades, né, que serão transformadoras e emergentes para o futuro, né? Quais serão as políticas de apoio para o setor, né, no plano mundial, na verdade. Eles pontuam muito a questão europeia, porém, mas pensando no global. E uma das frases que mais me chamaram a atenção, um dos debatedores, dos conferencistas que mais me chamou a atenção no seu discurso, que foi muito direto, muito objetivo, foi o Juan Roca, que é o diretor do Museu de Barcelona, né, Museu de História de Barcelona. Então ele fala uma frase que eu acho que as instituições aqui vão ficar muito felizes, porque ele coloca os museus estão no topo do ecossistema cultural. Então, assim, ele dá a real dimensão que os museus têm para o nosso cotidiano, para a nossa memória, para a nossa cultura, né? Principalmente quando se pega o impacto que o fechamento dessas instituições estão tendo para a economia, né, de muitos países, né? Que o movimento que essas instituições fazem, desde o deslocamento do hotel, no caso do turismo, até a instituição, quem viaja, se programa para isso, né? A venda de tickets, souvenirs, os guias, uma série de estrutura também foi impactada com o fechamento desses museus, né? Então não é só a questão de escolas, não é só a questão de exposições que estão sendo visitadas, é a economia também, que agora sente a real importância dos museus, né, de certa forma. Então, assim, quais são os impactos do fechamento desses museus, né? Como a gente falou, a curto e a médio prazo. Então, foi pontuado a redução das receitas auferidas, principalmente para aqueles que cobram entrada, que têm suas lojas, cafés, né? Que a questão da sessão de pauta que são cobradas, né? Então, assim, tem uma infinidade de serviços agregados às instituições, sempre chamando a atenção que nós temos instituições que estão sendo geridas pela comunidade, né? Instituições que já estão muito mais adiantadas em termos administrativos. Então a gente tem que sempre pensar em quem está lá na ponta também, né? Para vir junto. Em relação a curto e médio prazo, a questão da sustentabilidade financeira dessas instituições,
Especialmente, eles pontuaram bastante isso, especialmente os menores, né? Esses estariam em risco, na visão desses conferencistas, né? Do próprio OECD. A médio e a longo prazo, nós teremos o encolhimento das atividades de pesquisa e as atividades culturais, né? Eles ponderam que poderá ocorrer isso, né? Então, com esse fechamento, terá que ter uma readequação dessas estruturas, né? Acompanhando também a questão econômica mundial. Então, assim, há uma necessidade de estar atento para a questão do investimento na pesquisa desses espaços, até porque, eu tiro por nossos exemplos aqui, nós temos na Bahia 2 instituições de pesquisa, né, que tem cursos voltados para museus, né, como a Universidade Federal da Bahia, que é o segundo curso de museologia, que entretanto ele, se a gente for puxar, é o que está em atividade, talvez é mais um tempo maior, foi até levantado por um dos meus professores, que tem um curso de pós-graduação, que está produzindo pesquisa, né, tem pesquisas muito boas, fantásticas, estão sendo produzidas lá. Então, assim, essa relação da pesquisa também, universidade que tem curso de museologia, pós-graduação, com essas instituições, como é que fica também essa questão dessas pesquisas? Isso tem que também estar atento, precisa ter esse estreitamento também quando fala da questão da pesquisa, não é só a pesquisa dentro da instituição museu, mas também essa pesquisa que é associada à instituição museu, a gente tem que estar atentos também. Em relação à questão direta dos impactos sobre os empregos nos museus, e como eu já tinha antecipado um pouco, no entorno desses museus. Então, o que eles percebem? A curto prazo, teremos questões relacionadas. Isso foi, eu senti bem já a fala das instituições europeias, né? Das Américas, a gente só tinha uma representação do Canadá, que era do Museu também de Artes, que fala que teremos salários reduzidos, provavelmente demissão de funcionários que são freelancers, no caso deles, que são os temporários. Há também os contratos externos, incluindo as atividades comerciais, ou seja, não é só os funcionários dos museus, os freelancers, como eles têm muito fora, na Europa, nos Estados Unidos, profissionais que são assim, porém os contratos, ou seja, aqueles funcionários, aqueles profissionais que eram contratados para uma atividade específica de restauro, né, uma atividade específica de uma ação educativa, entre outras questões que são bem serviços específicos e que são contratos, não fazem parte do quadro estável dessas instituições. Então, haverá esse impacto direto, eles colocam a curto prazo. Aí eu volto a falar, a gente tem um exemplo do MoMA, né, que teve uma redução do seu quadro, pesou logo no setor educativo. Bom, a curto e médio prazo, nesse sentido, tem uma ameaça estrutural à sobrevivência de empresas e freelancers que fazem parte do ecossistema dos museus, com impacto em outros setores culturais também, né? Por exemplo, os setores culturais e criativos que contam com esses profissionais para a produção de conteúdos criativos. Ou seja, então, eu consegui fazer uma relação quando eles falam isso. Por exemplo, quando a gente vai montar uma grande exposição, por exemplo, vai trabalhar alguma questão relacionada a uma cenografia, alguns museus já fazem atividades em parceria com teatro, com dança. A gente teve muito aqui no nosso Museu de Arte da Bahia, muitas ações voltadas nisso, né? Os museus, por exemplo, que eu acompanho mais de perto, por exemplo, IPAC, eles têm muitas atividades que são relacionadas em parceria, né, com outros segmentos culturais. Então, é importante também pensar nesses impactos para esses, aqui seriam os artistas, né, falando mais diretamente esses profissionais do campo da cultura. A relação museus e desenvolvimento local, né, que a gente vê muito isso em relação com, em alguns casos, com os nossos, aqui principalmente com os museus de territórios, museus comunitários, né, a gente tem muito isso aqui ainda no ambiente das comunidades, esse trabalho muito importante que foca muito na questão do desenvolvimento local. E a gente tem, eles ponderam lá, no caso europeu, que a curto prazo ocorrerá uma retirada abrupta de projetos de desenvolvimento local. E a médio prazo também, eles percebem que essas instituições terão uma capacidade reduzida de contribuir
com projetos de desenvolvimento local. Por quê? O que acontece? Se você tem uma redução dos seus quadros, óbvio que isso vai impactar também na sua produção, né? Os esforços poderão ser centrados muito mais em atividade de conservação, uma redução nesses olhares em relação à questão do desenvolvimento local, até porque aí eu entendo que poderá também a redução do aporte que era injetado para esses específicos projetos, né, em relação aos museus. Um outro ponto que foi levantado durante esse encontro, que foi debatido, e aí você tem a fala do Juan Roca, você teve a fala também do Mattia, que é de Veneza, lá na Itália, e eles estavam muito preocupados com a questão dos quadros, da pesquisa, né? O Mattia fala, por exemplo, da importância das parcerias globais, né? Ele fala que é necessário que se aproxime e se fortaleça essas parcerias, né, em relação a esse período pós-crise e já no processo que a gente está passando, que já começa também a trabalhar essa questão das parcerias, né, entre instituições e profissionais. Eu coloco também não só entre instituições, porém também entre profissionais. É muito importante isso. A gente está numa atividade agora que é fruto dessa parceria, né, desse entendimento que é um momento que a gente tem que ficar mais recolhido, mais quieto, mas também é um momento de fortalecer as nossas parcerias, né? Então, assim, as inovações e as oportunidades emergentes para o futuro que eles pontuaram, neste caso seriam, que eu achei muito importante, a gente já está vendo aqui no Brasil, né? Algumas campanhas nas redes sociais falando muito disso, inclusive alguns memes, né? Alguns casos que têm circulado, que é o aumento do reconhecimento do papel que a cultura desempenha para a nossa sociedade e, em particular, para o bem-estar da saúde mental das pessoas. Então, eu achei isso fantástico, porque pouco se fala, às vezes, disso para aqueles que não estão no dia a dia dos museus, né, do trabalho dos museus, né? Assim, é importante que se reconheça esse trabalho que é feito, né? Então, você vê alguns museus que já desenvolvem atividades com público deficiente, com público que tem questões voltadas para o autismo. Há alguns trabalhos que são relacionados a atender um público que já tem a questão de depressão. Então, assim, mais uma vez eu tenho nossos exemplos aqui. A gente tem o Museu do Quinófilo, que faz um trabalho muito interessante, muito fantástico, próximo à sua comunidade. No interior a gente tem o Parque Histórico Castro Alves, que tem uma ação muito junto com sua comunidade, trabalha, a gente percebe o reconhecimento e apropriação dessa comunidade por esse espaço museológico. A gente tem um museu aqui, o próprio Museu Carlos Costa Pinto, que desenvolve uma série de atividades com a PAI, com a CREASE, com o CRETEA, né, que são instituições que têm um público que necessita esse olhar também diferenciado nas nossas ações, essas ações que sejam inclusivas, não ações de acessibilidade, mas ações inclusivas. É isso que a gente precisa trabalhar, esse olhar inclusivo que os museus têm. Também eles pontuaram que vai ter um maior vínculo entre cultura e educação, né, a partir desse processo. Também níveis crescentes de confiança entre as instituições culturais que são capitalizadas na recuperação, ou seja, vai aumentar também o número de instituições que vão estar sendo apoiadas, né, para esse processo de recuperação, né, após a pandemia. Uma coisa importante também que eles colocaram que no debate que foi promovido aqui pelo curso de pós-graduação em artes, galerias e museus, a questão da presença do digital que está se aumentando o acesso, né, das redes sociais dos museus, que vem aí que casa um pouco com o que o Icon coloca, né, que o digital ele se torna mais importante, tá? O cruzamento mais forte entre tecnologias emergentes, como por exemplo a realidades virtuais e realidades aumentadas, o cruzamento mais forte entre cultura e educação e bem-estar cultural, tendo o digital como suporte. No entanto, é uma fala do próprio Juan Roca, que eu sempre venho defendido, né? O virtual dos museus, né? O virtual, ele não elimina o face a face com as coleções. Então, a gente percebe o que pode ocorrer com isso.
Os museus estão fechados já há um tempo, né? Eu já comecei a perceber em algumas redes sociais de museus, as pessoas falando que está aguardando o processo quando vai abrir, para visitar. A gente imagina, por exemplo, que quando voltar, que vão formar-se filas. Mas a gente sabe que não pode acontecer isso. Nós ainda teremos um processo de readaptação, né? Vai ser pausadamente, lentamente, assim, reintrodução aos espaços públicos, né? Aos espaços compartilhados. Então, é preciso também ter isso em mente que ele vai ter, pelo fato de também estar sendo, a sociedade está sendo estimulada através dessas ações virtuais, com certeza vai ter uma maior procura, vai ter um maior apelo para a visitação desses museus, sobretudo os museus que são de grife, os museus que já têm um público bem fiel, né, que já lotam essas instituições, né, e as que não tinham esse processo de ter tanto um fluxo tão grande de público, né, eu acredito que vai começar a ocorrer também, né, mas para isso a gente precisa saber que o face a face nunca será substituído pelo virtual, né? Então, uma questão também em relação do digital, que a gente precisa ter cuidado, é saber que nós temos espaços que estão se organizando. Nós temos muitos desejos de memória no nosso país, no nosso estado. Nós temos muitos espaços que são preservados, a gente tem muitas memórias que são cuidadas, que a gente tem porque dá-se do desejo dessas comunidades, que muitas vezes ainda não tem uma estrutura de internet, de sites, né? Alguns já contam com essas mídias sociais são muito importantes porque é um acesso, primeiro acesso que elas têm, né, para estar mostrando o seu trabalho e que não, de certa forma, não onera. Claro que onera porque tem que pagar o provedor, o acesso à internet. No entanto, é mais uma ferramenta que a gente dispõe, né? Então, preciso pensar nessas instituições. E uma coisa que o Icon bateu muito na tecla, né? Precisamos ter um olhar atento aos menores, né? Aos pequenos. Então, ter esse cuidado com essas instituições. Uma outra questão que foi pontuada no decorrer desse processo, a necessidade de termos políticas de apoio ao setor, né? Entenda-se que políticas de apoio ao setor é pensando no contexto global, pensando no todo, não direcionando a uma determinada parte, um determinado país, um determinado ministério, não. A fala do ICON são políticas globais de assistência e de suporte aos museus como um todo, né? Não foi uma coisa direcionada, é uma questão de se pensar o global. Nós precisamos ter esse olhar global para essas instituições, né? Essa cooperação global. Então, assim, a curto e médio prazo, se pensar em uma ajuda direta, né? Subsídios e assistência financeira de emergência, né? Para os pequenos. Mais uma vez eu reflito, essas questões de emergências seriam para os pequenos que estariam, como foi falado anteriormente, em risco, né? Teremos também fundos de emergência para a manutenção das instalações dos museus, né? Que essa é a grande preocupação, né? Alguns museus estão fechados e a gente tem como lidar com a manutenção desse acervo que está exposto nas áreas expositivas, que está em reserva técnica, que é um cuidado diário que a gente tem com a manutenção das nossas coleções. Quando você para, né, a depender da situação, ela pode começar um processo que precisa de um cuidado maior, ou aquela que já estava precisando de um cuidado maior, né, por a própria questão climática e por aí vai, pode ter um agravamento. Então, há essa preocupação com a manutenção das instalações e das coleções também. Uma coisa que foi colocada pelo ICON seria a isenção de imposto e de aluguel. Isso foi colocado também junto com a apresentação que a OECD fez, né, de perguntas e de reflexões para levar junto aos debatedores, né? Então foi colocado também medidas de apoio a profissionais autônomos. Então aquela questão dos freelancers que estão aí nesse momento parados em relação ao fechamento dos museus. Foi colocado a questão da inclusão de pequenos negócios sem fins lucrativos nesse programa de apoio, né, de suporte, incluindo museus em programas
de suporte projetados para ajudar pequenas empresas e continuar pagando seus funcionários. Então, o que eles entendem? Que é necessário que se tenha um apoio para que essas instituições que não têm uma estrutura, né, um fundo, por exemplo, um fundo, como acontece muito nas algumas instituições que têm seus fundos, né, que já existe todo um histórico de receber doações, né, os famosos endowments, né, então essas instituições que não têm esse apoio, esse fundo para se segurar nesse processo, né, nesse momento, elas teriam um apoio, uma política direcionada para elas. Bom, também foi colocado medidas de apoio a microempresas culturais com benefícios fiscais, acesso a crédito, né? E também incentivos fiscais para doação, né? A existência de doações, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma ação que é um programa de ação continuada a instituições culturais, né? Que é promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, e é um programa do Fundo de Cultura da Bahia que já apoia 3 instituições museológicas, né, no estado da Bahia. Entre uma delas é o Museu Carlos Costa Pinto. A médio e a longo prazo foi colocado que vai ocorrer, é necessário que ocorra também, né, dentro dessa política de suporte, uma parceria, né, o fortalecimento das parcerias entre governos locais e museus para essa recuperação. Então, foi muito importante a gente ver, né, que em relação à questão da pandemia, este não é o primeiro momento, né, não foi a primeira vez que os nossos museus passam por uma pandemia, já passaram outras vezes, os museus já sobreviveram a guerras, né, alguns, além da pandemia, estão em zonas que estão ocorrendo guerras, conflitos, né, e são instituições que eu acredito que está no seu DNA a resiliência, né? São museus que sobrevivem, se reinventam, né? São profissionais que estão sempre atentos a essa questão humanitária também, né? Que foi colocado. Os museus promovem bem-estar, né, do seu público também. Então é necessário que a gente não perca de vista, né, esse olhar do bem-estar social que os museus promovem. É importante que a gente esteja atento ao estreitamento de laços e fortalecimento de parcerias, como eu falei, entre profissionais e instituições. Este é o momento da gente pensar em construir pontes, né? Sermos ainda mais solidários e temos em mente que o futuro, né? Antes de se pensar também no futuro dos museus pós-pandemia, a gente precisa fazer uma reflexão dos museus hoje. Né, pensar também, né, eu acho que agora as pessoas que não tinham tanta relação com o dia a dia dos museus talvez estejam se dando conta, né, da importância desses espaços para o desenvolvimento social e econômico do local onde eles estão inseridos, de suas comunidades, que é uma questão que o Museu já vem debatendo bastante, já não é agora por causa de pandemia, mas é uma construção que já vem há tempos. Eu acredito que vão surgir novas possibilidades em relação ao acesso ao conteúdo dos museus, ainda nesse período que estamos vivendo isolamento social, ainda num momento em que alguns países estão focados em recuperar vidas, né, em se reestruturar. Eu acredito que essa ação da cultura tem sido muito importante para esse momento difícil no qual estamos passando. Então, como foi falado nesses 2 encontros, né, acho que haverá um momento, né, do reconhecimento da importância da cultura para a sociedade. Então, se não fosse a cultura, a gente não estaria agora conversando aqui, né? Eu fico imaginando o que as pessoas estariam fazendo sem uma música, sem uma TV, sem um acesso à internet, sem o seu, de certa forma, seu WhatsApp para estar trocando músicas, vídeos, sem o YouTube para ter acesso a filmes, né, a documentários. Então, assim, nós somos seres que exalamos cultura, né? Eu me lembro de uma fala de Emília Biancardi, né? Essa etnomusicista. O que ela fala?
O nosso primeiro contato com a música, que eu digo também com a cultura, é o corpo, né? Ela fala só a gente bater no corpo já começa a produzir som, já começa a produzir música. E isso é em relação à importância da cultura, a importância dos museus para a sociedade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato que a gente está tendo. Eu vou estar disponibilizando através do Museu Carlos Costa Pinto esses slides do qual eu falei, né, e qual eu vou tentar já também deixar disponível nas redes sociais, porque é um roteiro do que eu fui conseguindo pegar naquele primeiro momento da palestra. Assim que a gente tiver acesso às informações que disponibilizou o webinar na internet, a gente também avisa para vocês. Muito obrigado, se cuidem e fiquem em casa.